Sejam bem-vindos ao nosso portal da Engenharia Mecânica. O nosso portal ele tem um compromisso de apresentar periodicamente assuntos tecnológicos voltados para a engenharia. Hoje, para mais um dia em que nós vamos falar dos acoplamentos magnéticos. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê essa força, tá? Deixa seu like se você gostar. Se não gostar, deixa seu não gostei, faz parte, a gente entende, tá? Mas isso é importante para a nossa existência. Vamos em frente. A gente sabe que, tradicionalmente, os sistemas de transmissão de potência na engenharia mecânica são feitos por meio de contato físico direto, né? Acoplamentos, ou seja, através de engrenagem, correias, correntes e acoplamentos rígidos ou flexíveis, de forma que sempre tem contato mecânico, tá? No entanto, a nossa tecnologia tem evoluído e alternativas tecnológicas cada vez mais atraentes têm aparecido, como, por exemplo, os acoplamentos magnéticos, tá? Esses acoplamentos não têm contato físico, eles são chamados de acoplamentos magnéticos ou magnetomecânicos, ok? Aqui tem um exemplo. Aqui nós temos não vamos nos deter muito, mas aqui nós temos o acoplamento externo, aqui nós temos o eixo que vai para o equipamento a ser movido, aqui você tem os ímãs permanentes, tanto do externo como do interno, e aqui você tem o canister, que é o que não é girante nem é magnético, tá? Vamos em frente, a gente vai entrar mais nesse detalhe aqui na frente. Esses acoplamentos, eles são dispositivos que transmitem torque entre dois eixos sem que haja o contato físico. Por exemplo, aqui é outra figura onde você tem o acoplamento externo girando e arrastando consigo o acoplamento interno. Você tem os ímãs permanentes, você tem aqui o canister, tá? O canister, que é exatamente o invólucro que não é girante, que não é tocado por nenhum dos dois acoplamentos, não é girante e que não é magnético, tá? Muito bem, isto é feito por meio da interação de campos magnéticos, tá? Os campos magnéticos interagem e eles fazem esse giro. Esse giro é feito através de ímãs permanentes ou eletroímãs. No nosso caso aqui nós temos ímãs permanentes. Nós vamos ver lá na frente de que são feitos esses ímãs permanentes, tá? Ainda sobre os acoplamentos magnéticos, eles consistem basicamente em dois subconjuntos ou dois acoplamentos. O interno, que é o que vai para o equipamento a ser movido, normalmente, porque pode ser o contrário também. E aqui você tem o externo, que é onde está acoplado o motor, o equipamento que vai mover, vai transmitir movimento. Aqui você tem o externo, o interno, você tem o canister, que é a cobertura não magnética e não giratória, tá? É tipo um caneco, né? Nem esse toca aqui, nem esse toca, tá? Eles giram flutuando, tá? Eles flutuam. E aqui você tem o ímã de neodímio, ferro e boro. O problema de encarecer esses acoplamentos são esses ímãs de terras raras, porque o neodímio, o ND, o neodímio, ele é uma terra rara. E como eu já falei em vídeos anteriores, é um material bastante caro, tá? Então, cada um desses componentes, tanto externo como interno, é montado em seu respectivo eixo. Os ímãs são posicionados de forma a gerar atração ou repulsão, quando eles entram aqui, os dois entram aqui, e isso é o que transmite o movimento de rotação. É a reação entre esses dois ímãs, polo norte e sul, de forma que eles se atraiam, e a gente vai ver o funcionamento mais na frente. Ainda sobre o que são os acoplamentos magnéticos, existe basicamente dois. O axial, que é esse aqui, né, que nós temos aqui, que ele tem o polo norte e sul, e aqui quando tem norte, tem sul, tem norte. A mesma coisa no radial, tá? Mais na frente nós vamos explicar por que essa alternância de polos de um mesmo lado aqui. Aqui você tem o acoplamento externo e aqui você tem o interno, tá? Nós vamos explicar por que norte, sul, norte, sul, norte, sul. Podia ser aqui tudo norte, por exemplo. Tudo norte aqui, tudo sul aqui, poderia, porque eles se atrairiam do mesmo jeito, mas você tinha perda de torque, tá? Pois bem, vamos em frente. Aí vamos entrar no princípio de funcionamento. Esses sistemas, eles operam, como eu já falei, eles operam segundo o princípio do magnetismo. Pois bem, esse princípio de magnetismo faz o seguinte: quando um conjunto desse gira, digamos que esse é o motor, quando ele gira esse lado motriz aqui, ele induz um campo nesse sentido, um campo magnético rotativo que fica nesse sentido, que induz uma rotação no segundo conjunto movido, que é esse daqui.
fazendo girar na mesma velocidade ou com velocidade definida. Isso aí depende do projeto, tá? Então esse acoplamento magnético ele funciona dessa forma. Ele começou a girar aqui, não é? Começou a girar e começou os campos magnéticos. Então você vê, ele começa a girar e o campo magnético começa a atuar. Né? Começa a atuar de forma a ser sai do norte, vem para o sul e assim continuamente, e ele faz o outro polo girar, ele arrasta. Nós vamos ver que ímãs de polo diferentes, eles se arrastam, eles se atraem. Quando ele se atrai, que um se move, o outro se move também. Então ele tem essa atração. Veja bem, então é criado esse campo magnético que um faz o outro girar. A parte primária é essa daqui, que é a parte que tem um movimento, e a secundária é essa daqui, tá? Pois bem, a força de acoplamento desses dois acoplamentos aqui, a força de acoplamento depende da intensidade desse campo, né? A intensidade desse campo aqui, e da distância entre eles. Por exemplo, quanto mais próximo, mais forte é o campo. Claro, não pode aproximar muito, mas quanto mais próximo, mais forte, tá? E da configuração dos ímãs, se eles são axiais, radiais, como eu já mostrei, tá? Então é disso que depende a força desse acoplamento, tá? Vamos em frente. Pois bem, para que haja o funcionamento, como eu falei lá, os rotores, esses rotores aqui, ou acoplamentos, eles têm que ser equipados com ímãs permanentes de polos alternados. Porque, como eu falei anteriormente, porque não todos os norte aqui e todos os sul no interno que eles iam se atrair? Não. Aqui você tem norte, sul. Aqui você tem sul, norte. De forma que se a força motora vier de cá, quando o anel externo começar a girar, esse ímã norte, ele vai atrair esse sul vai atrair esse norte, e eles vão girando numa força muito maior do que se fosse tudo norte aqui e tudo sul aqui, tá? Então você tem os polo norte e sul no externo alternados, e tem polo norte e sul no interno alternados, tá? Então essa alternância norte-sul cria um campo magnético que varia espacialmente ao redor dos rotores. Ele tanto pode, no caso dos axiais, como no caso dos radiais, que é esse caso aqui. Então ele tem aquele campo magnético que gira espacialmente ao redor dos rotores, um arrastando o outro, tá certo? Pois bem, se os polos não fossem alternados, né? Se os polos não fossem alternados aqui, tanto no externo como no interno, você teria, por exemplo, polo norte de um lado, né? Está aqui, polo norte de um lado, polo sul do outro, aquilo que eu falei. O campo magnético resultante seria muito menos eficiente do que você fazendo essa artimanha de botar um ímã com o polo norte para cá, o polo sul para lá, o outro com o polo sul para cá, o polo norte para lá. De forma que quando você junta com o anel, com o rotor interno, com o acoplamento interno, você vai ter sempre um norte, um sul, um norte, um sul, um sul, um norte. Quando esse daqui começa a girar, ou esse começa a girar, tanto faz esse girar como esse girar, ele arrasta com muito mais força, tá? Pois bem, isso ocorre da mesma forma no axial, né? Norte e sul, é o mesmo processo, tá? Pois bem, agora uma coisa que eu vou lembrar da minha infância, né? Quem é que nunca brincou com essa coisa aqui? Você chegava na sua mesa da sua casa, botava um ímã ou uma moeda magnética de um lado e arrastava pelo outro lado, escondido da mãe, logicamente, né? Então veja bem, é mais ou menos esse aqui o princípio, né? Ele bota o ímã, tá vendo aí? Ele bota o ímã aqui em cima, ele botou o ímã e fica arrastando. É a mesma coisa que ocorre com o rotor, com o acoplamento interno e externo, é a mesma coisa, tá? Pois bem, então esse é o mesmo princípio usado nos acoplamentos externo e interno, quando cada ímã externo arrasta, entre aspas, um ímã de polaridade inversa do interior, ou do interior arrasta o externo, ou o externo arrasta o interno, tá? Pois bem, vejamos esse princípio aqui de acoplamento interno de um protótipo que ainda é da mesma figura que eu mostrei anteriormente, né? Aqui você tem o acoplamento interno, você tem o acoplamento externo e você tem o canister, que não é girante e que esse entra aqui e esse entra aqui. O que ele vai fazer é pegar um ímã e girar ao redor do acoplamento interno para mostrar que ele funciona realmente. Veja o que ele faz.
Pronto, então você está vendo que é mais ou menos esse princípio que a gente está vendo aqui. Vejamos agora a atuação de um acoplamento externo sobre o interno. Aqui você tem o acoplamento interno, você tem o canister e você tem o acoplamento externo. Normalmente o acoplamento externo é fixado ao lado da transmissão, mas em alguns casos, como em misturadores, ele fica com o acoplamento interna sendo acionador, tá? Então vamos lá. Ele vai se aproximar aqui. Perdão. Ele vai começar a girar, tá? Então vamos lá. Ele começa a girar. Você veja que ele começou a girar. Então, ele vai se aproximando, né? Ele vai se aproximando, nem ele toca aqui, nem o outro toca na parte externa. É apenas por campo magnético, eles ficam flutuando, tá? Então, você vê que eles ficam girando e flutuando, tá? Tanto o acoplamento externo, que é esse daqui, quanto o interno, né? Não tocam nem tem contato com o canister, né? Que é a cobertura giratória. Eles apenas ficam flutuando aqui dentro. Tanto esse flutua por dentro do canister, mas que não toca na parte do canister, nem esse toca na parte do canister por fora. Repetindo aqui a imagem, você vê que ele não toca, né? Você vê? Ele vai girar, ele entra sem tocar, tá? Ok? Então vamos para frente. Essa transmissão ocorre através de campo magnético que atravessa as paredes do canister, isso é evidente, sem que haja acoplamento, sem que haja toque dessas partes. As aplicações comuns desses acoplamentos, né? As aplicações comuns, elas são utilizadas para isolar o fluido, principalmente, a maior utilização desses acoplamentos magnéticos é principalmente em área de agitadores e bombas para não contaminar produtos que não podem ser contaminados. Por exemplo, eles são utilizados para isolar o fluido bombeado do motor elétrico. Nesse caso aqui, por exemplo, aqui você tem aqui o acoplamento externo, que vai ser acoplado ao motor. Deixa eu apagar isso aqui, vai ser acoplado ao motor. Você tem o canister e você tem o acoplamento interno, tá? Então, aqui você vem, ele vai acoplar aqui no canister sem toque, tá? Aqui você tem os ímãs permanentes do externo e internamente aqui você tem do acoplamento interno. Ele vai ser, aqui a bomba está acoplando, né, com a sua chaveta aqui para ser acionada, tá? Você vê que essa parte aqui, voltando aqui, só voltando aqui, vamos voltar aqui, tá? Com calma. Então você vê que essa parte aqui, ela vai acoplar aqui e da bomba para lá não vai ter contato nenhum, tá? Não tem contato. Veja bem, tanto a parte externa vai acionar o interno através do canister e não há vazamento, não há passagem de fluido da bomba para lá, aonde o motor elétrico vai ser acoplado aqui, tá vendo? Então você tem uma proteção total. E aí você tem o giro, começa o giro então, ó. Começa o giro sem haver contaminação nenhuma, sem haver problema nenhum, tá? Pois bem, isso é especialmente importante, gente, em aplicações em que os fluidos corrosivos sejam corrosivos ou tóxicos, né? Você não pode ter contato, principalmente em fluidos perigosos na indústria farmacêutica e muito mais. Ele também é usado em agitadores, né? Similar às bombas, esses acoplamento magnético. Esses agitadores, como nós vemos aqui, ele tem casos em que aqui pode ter vazamento, por exemplo. Aqui você vai ver, ele começa a girar e ele começa a ter vazamentos, tá vendo? Então nós temos que solucionar isso. Os acoplamentos magnéticos, eles são úteis para evitar isso. Por quê? Porque ele fica dentro do copo do canister e ele não tem contato com o interior do tanque, onde está sendo a agitação. Preste atenção nesse daqui, que você vê que ele tem aqui as palhetas do agitador. Aqui você vai entrar com o nosso acoplamento. Aqui você tem um acoplamento interno. Neste caso, o acoplamento interno é o motor, tá? Ele é que é o motor, e o externo é o movido, tá? O externo tá solidário às palhetas. Então ele vai girar sem ter problema nenhum de vazamento, tá? Tá bem? Pois bem, nós temos outras aplicações, que são as transmissões de potência, né, de motores, os sistemas aquáticos também são importantes, as indústrias aeroespaciais eles são usados, tá? E nos equipamentos médicos para evitar problemas para garantir esterilidade e segurança.
Pessoal, nós estamos chegando ao final desse vídeo, nosso tempo é curto para a apresentação. Eu espero que algumas informações tenham sido importantes para você. Espero você no próximo vídeo, tá? É importante você deixar seu like para nos ajudar e participar. Um grande abraço e tchau!